uma nova geração clamando pelo poder do Espírito. Agora eu peço que a igreja abra a sua Bíblia, fique de pé em reverência à palavra do Senhor, no livro de Abacuque, capítulo 3. Vamos ler o versículo 1, 2, 17 e 18. Abacuque, capítulo 3, versículo 1, 2, 17 e 18. Enquanto os irmãos procuram Abacuque 3, só abrem Abacuque 3, eu vou ler o texto áureo que diz: E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Verdade aplicada: é fundamental viver em constante oração e vigilância para não esfriar no amor, nem extinguir o Espírito. Amém? Abacuque, capítulo 3. Primeiro vamos ler versículo 1 e 2, depois versículo 17 e 18. Abacuque 3. Abacuque é difícil de achar, irmão. Os profetas menor é difícil de achar. Para ficar fácil é só ir lá em Mateus, que é ali no Novo Testamento, e voltar uns 3 livros para trás, mais ou menos. Vamos ler para ganhar tempo, mas quando vocês sentarem, vocês vão procurar e vão achar. Abacuque 3, 1. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Versículo 2. Ouve, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembrar-te da misericórdia. Versículo 17, Abacuque 3, 17. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzem mantimento, as ovelhas não malhadas sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Versículo 18. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exaltarei no Deus da minha salvação. Pode sentar. Quem puder pegar uma aguinha para o professor, né? Amém? Glória a Deus. Irmãos, como a gente vemos falando sobre movimento pentecostal, eu quero só fazer uma breve lembrança dos títulos. Como hoje é o último 13, eu vou desde o 1. A descida do Espírito Santo. Primeira lição. Segunda lição. Em Pentecoste, vigilância. Terceira lição. A reforma protestante. Quarta lição. O puritanismo. Quinta lição. O pietismo. Sexta lição. O wesleyanismo. Sétima lição, o movimento da santidade. Oitava lição, o avivamento da Rua Azusa. Nona lição, o movimento pentecostal no Brasil. 10ª lição, os movimentos pentecostal e neopentecostal. Foi muito bom essa lição, o Fernando deu também, né? Eu lembro que eu gravei. 11ª lição, o batismo no Espírito Santo. 12ª lição, o movimento pentecostal e a obra missionária, que foi o irmão Vitor que passou, né? 11 e 12. E a 13, a necessidade de avivamento no século 21. Introdução. Para encerrar o trimestre, veremos a relevância de buscar avivamento espiritual nestes últimos dias da igreja na Terra. Porém, é imprescindível que a luz da palavra de Deus nos guie nessa busca para não sermos enganados nem confundidos diante de tantos movimentos que tentam imitar aquilo que somente Deus promove, o avivamento espiritual. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Abacuque 3:2. Primeiro tópico, a relevância do avivamento. No dia de Pentecostes, depois da ascensão de Jesus, obedecendo a ordem de ficar em Jerusalém, os discípulos foram revestidos de poder. Atos 2:1. Quando o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos, trazendo um grande avivamento,
eles começaram a viver um novo tempo. Irmãos, eu quero começar falando sobre esse novo tempo. Existe uma igreja chamada Adventista do Sétimo Dia, eu acho que vocês já ouviram ela por aí, já? A Adventista do Sétimo Dia tem como seu slogan um novo tempo. Como é que chama? Universal do Reino de Deus, não sei o que, de Cristo. Não, Jesus Cristo é o nosso Senhor. A comunhão nos levará a um novo tempo. E quase todas as igrejas têm um slogan, que é o nome da igreja juntamente com o slogan. E esse nome Novo Tempo, que a Adventista trouxe lá no slogan dela, trazendo em luz o Novo Testamento. Na lição que eu dei aqui, eu falei que a igreja adventista, ela preza mais em viver o Novo Testamento. A igreja IURD, né, que é a Universal, preza mais em viver o Antigo Testamento. Eu estou dando exemplo dessas igrejas porque nós estamos na escola bíblica e eu posso falar esses nomes, eu não posso falar na pregação, ofender a igreja X, porque a igreja é do Senhor, a igreja não é deles. Mas a Adventista vive o Novo Testamento, por isso que fala Novo Tempo, e a IURD, que é a Universal, vive mais o Velho Testamento. Não é à toa que eles têm a Arca da Aliança, sacerdote, né, carregando a Arca da Aliança, aquelas liturgias todas que Jesus não quis mais no Novo Testamento. Aí, igreja, o que acontece? Por que eu estou falando isso? O Novo Tempo, o Novo Testamento, biblicamente, teologicamente, não começou em Mateus, porque a Bíblia é dividida em Novo Testamento, ou Velho Testamento e Novo Testamento. Quando a gente abre a Bíblia, a gente vê em Mateus, já escrito ali numa folha antes do primeiro capítulo de Mateus, escrito Novo Testamento. Mas não foi ali que se fundou o Novo Testamento. O Novo Testamento se fundou na descida do Espírito Santo. E nessa lição você vai ver como é importante a gente saber disso, que o Novo Testamento se veio com a descida do Espírito Santo. O Novo Testamento começa em Atos capítulo 2, porque o Espírito Santo do Senhor é a testemunha, e a testemunha vem de testamento. Amém? Alguém não. Primeiro, Carleandro, abre em Salmos 85, versículo 6. Deixa engatilhado aí. Aí, deixa eu ver quem vai pegar outro mais perto aqui. Pode ser a irmã Deusirene. Vai abrir em Efésios capítulo 5, versículo 14. Carleandro, Salmos 85, 6, viu, Carleandro? E a irmã Deusirene, Efésios 5, 14. Amém? 1.1. O significado do avivamento. O significado do avivamento. O avivamento é uma bênção de Deus, pois é uma ação que traz vida e dá novo ânimo. O Espírito Santo é responsável por avivar a igreja, tornando-a ativa no cumprimento dos propósitos de Deus. Assim, o avivamento é uma obra de Deus pelo seu Espírito Santo, que desperta e levanta para um viver fervoroso e dinâmico. Os que estão dormindo espiritualmente, hoje acreditamos na necessidade de um novo avivamento, ou seja, uma visitação divina vivificada como um único evento capaz de evitar o desastre da frieza espiritual que Satanás procura lançar nas igrejas do século XXI. Toda vez que eu falar século XXI na lição, é esse século, viu? É hoje, o século XXI é hoje, para quem não sabe. Carleandro, Salmos 85, versículo 6, por favor. E diz assim: não tornará a vivificar-vos para que o teu povo se alegra em ti. Lê de novo, por favor. 85, 6. 85, 6. Não tornará a vivificar-nos para que o teu povo se alegre em ti. Pode sentar. Segundo o contexto, meus irmãos, o significado de avivamento, para algumas pessoas, o avivamento ele se torna mais uma questão, me desculpe pela palavra meramente, mas de uma forma espiritual. Tipo assim, de uma forma que só eu estou triste espiritualmente, né, por dentro, meu intelecto, as faculdades, minhas emoções, a minha alma.
E para muitas pessoas, o avivamento se dá só de dentro, só uma coisa interna. Mas aqui o Carleandro leu um salmo interessante. Esse salmo foi escrito pelos descendentes de Coré. Descendente de Coré. Coré era uma subtribo da tribo de Levi. Ou seja, a tribo de Levi na Bíblia, no Antigo Testamento, era a tribo que era responsável pelo louvor, pelos cânticos, louvores, né? E por fazer toda a liturgia de carregar a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, e também de preparar o sacrifício para perdão de pecados, para chamar a atenção de Deus. Era a tribo de Levi. E os descendentes de Coré, eles eram como se fosse uma ramificação da tribo de Levi. Eles fizeram esse salmo exatamente pouco tempo depois do povo de Israel do povo de Jerusalém, na verdade, que era só a capital, ser devolvido da Babilônia para Jerusalém de novo. Quem já ouviu falar que o povo de Israel foi cativo na Babilônia? Todo mundo já ouviu falar disso? Que o povo de Israel foi cativo na Babilônia? Na verdade, não foi a Israel toda, foi só a tribo de Judá, que era o povo ali de Jerusalém. Segundo a promessa de Deus, esse povo era descendente, eles eram o ancestral de Jesus. Por isso que foi dado para eles essa dádiva, e quanto mais é dado, mais é cobrado. E deles, somente de Judá, foi cobrado o exílio na Babilônia. E quando eles foram devolvidos pelo rei Sírio a Israel de novo, a Judá, a Sião, que é tudo a mesma coisa, o povo de Corá fez esse salmo, pedindo para Deus reavivar aquele povo. Ou seja, pedindo para Deus pegar e lembrar de como Deus era com Moisés, de como Deus era com Josué, de como Deus era com os juízes, de como Deus era com Davi, e falando, Deus, lembra de como o Senhor era com esse povo. Moisés fazia milagre, fez o mar vermelho abrir, maná desceu do céu, coluna de fogo de noite, nuvem de dia. Moisés, Josué foi o cara que conquistou a Nova Canaã. Davi foi o rei chamado segundo o coração de Deus. Então, todos esses homens, esse povo de Corá pediu, como exemplo, Deus, reaviva de novo. A gente quer ter isso de novo, porque eles tinham acabado de chegar em Jerusalém de novo e não tinha nada. Imagina alguém, né, ir preso, quando sair da prisão, do cárcere, quando chegar em casa, roubaram seus móveis, queimaram a sua casa, foi isso que aconteceu com eles. E eles pediram para reavivar. E esse reavivamento do povo de Israel não era o que eu falei. Não era o reavivamento espiritual. Era um reavivamento totalmente físico, pedindo para Deus restaurar a parte visível do povo, entendeu? Amém? Estou falando isso por causa do significado de avivamento. Não é só espiritual. A irmã Deusirene vai ler agora em Efésios 5,14. Efésios 5,14, que diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta dentre os mortos, Cristo te esclarecerá. Glória a Deus. Esse texto é um texto bem conhecido, é forte. É bem conhecido. Já virou canção na igreja, já virou tema de campanha, desperta, ó tu que dormes. E esse contexto aqui foi Paulo que escreveu para o povo de Éfeso. Ele estava preso. Estamos falando de prisão, né? Paulo estava preso. Paulo passou em Éfeso, deixou um pastor lá, deixou o presbítero e foi para Roma, chegou em Roma, ficou preso lá e lá foi decapitado, morreu. Aí, antes de morrer, ele escreveu essas cartas. Cartas aos Coríntios, cartas ao povo de Éfeso, carta ao povo, aos Gálatas, carta a Timóteo, que era um pastor discipulado dele. Então, ele escreveu essas cartas enquanto estava na cadeia. Aí, ele escreve esse versículo exatamente para mostrar que a dependência desse avivamento não é somente do Senhor. Por quê? Primeiramente, a gente sabe que Deus ele não é invasivo de jeito nenhum. Deus ele é tão educado, eu acho que vocês já ouviram isso, que ele depende de nós abrir nosso coração para ele fazer a obra na nossa vida. Porque não adianta a gente orar pelo avivamento,
pedir um avivamento para a igreja, pedir um avivamento para a nação, se a nação, a igreja, o meu coração está fechado para esse avivamento. Deus ele não é invasivo. Quem invade o coração das pessoas e a vida das pessoas é o diabo. E a Bíblia fala que Jesus falou que o diabo invade e ainda traz mais 7 diabos com ele. Mais 7 demônios. Pior que ele ainda. É forte, hein? Aí, igreja, a gente ouve muito a questão da dependência. É uma questão até polêmica assim, de se falar. 100% dependente de Deus. Já falei, tem canção, tem louvores que nos mostra 100% dependente de Deus. Mas a Bíblia nos mostra, no contexto geral, que Deus ele não quer que a gente seja 100% dependente dele. Até porque Deus ele nos fez imagem e semelhança dele. Algumas pessoas ainda afirmam que nós somos a duplicata de Deus. Porque nós temos o livre-arbítrio total, nós temos corpo e alma e espírito, e nenhum ser, nem anjos, nem animais e nem demônios, ninguém é um ser tão especial para Deus que Deus nos tornou corpo, alma e espírito. E no texto que eu pego para mostrar aqui, a gente não precisa... É forte, é até esquisito ouvir isso, que a gente não precisa ser 100% dependente de Deus, e é Deus que fala isso, começa lá em Gênesis, quando Deus faz toda a criação, e a última criação é a coroa da criação, que é o homem. Deus faz os animais, faz a fauna, a flora, né? Faz tudo. Aí depois ele chama Adão, coloca todos os animais da terra diante de Adão e espera para ver o que Adão ia fazer. Aí o que Adão faz? Alguém arrisca em dizer o que Adão faz? Coloca nomes. Deus não mandou Adão colocar nome em animal. Deus colocou diante de Adão, e a Bíblia fala bem clara, a Bíblia é bem clara. Deus colocou os animais diante de Adão para ver o que Adão ia fazer. E Adão, ele se mostra, e Adão ali é a pura essência de Deus ainda. E Adão se mostra ali independente de Deus, e ele mesmo coloca o nome nos animais. Amém? Então, nesse 1.1, o significado do avivamento é um avivamento externo pedindo para restaurar o que foi perdido, e o avivamento espiritual, aquele avivamento interno, onde nós damos brecha para o Espírito Santo para ter esse avivamento. Amém? Agora, a irmã Islane, abre Romanos 13:11, minha irmã. Romanos 13:11. 1.2. A urgente necessidade de avivamento. Ao longo da história da Igreja de Cristo, vivenciou diferentes avivamentos e em lugares diversos. Isaías 44:3. Hoje a Igreja carece de um novo despertar espiritual. Joel 2:28. Por isso, no coração de cada crente pentecostal salvo em Cristo, deve existir o desejo de experimentar um avivamento pessoal, além de experimentar o poder e a profundidade do Espírito no seio da igreja. Portanto, é necessário que o Espírito Santo inspire homens e mulheres para anunciar o chamado de Deus a uma profunda comunhão com Ele, tornando os crentes mais vivos, ativos e intensos nesta busca. Islane, Romanos 13:11. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Pode ler de novo, irmã, por favor? E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Glória a Deus. Irmão, se você em casa, depois desse vídeo vai para o YouTube, você vê lá no link, lá no grupo. E se você vê em casa, esse 13, Romanos 13, se você lê antes do versículo 11, você vai ver que no contexto vai falar genuinamente do amor. Genuinamente do amor. E sobre a falta do amor, Paulo enfatiza o seguinte, que a falta do amor é o que vai fazer a separação entre o crente frio, sem o poder de Deus, sem o avivamento, e o crente quente,
com o poder de Deus, com o fogo do Espírito Santo e com o avivamento. Ou seja, se fosse para ter algumas chaves, como diz os coach aí, pega a chave, pega o código. Se for para ter alguma chave, algum código, para saber o que precisamos para ter o avivamento de Deus nesse tempo, seria simplesmente o amor. É o principal. Não é à toa que 1 Coríntios capítulo 13, vai falar que entre fé, esperança e amor, o maior dom é o amor. Aí, levando esse texto sobre ter avivamento com amor, porque quem não tem amor não é avivado de Cristo, eu trago a passagem que Jesus falou, que no fim dos tempos, o amor de muitos esfriaria. Essa é uma das profecias, irmãos, que a gente tem que orar para não cumprir na vida do crente. Porque isso é uma profecia falada pela boca de Jesus. Não foi Paulo, não foi Pedro, não foi Apolo, não foi Zacarias, não foi Isaías, João, não foi nenhum desses que falou, foi o próprio Jesus. O próprio Deus falou essa profecia. No fim dos tempos, que está escrito aí em Mateus 24:12, no fim dos tempos, o amor de muitos esfriaria. Então, colocando um texto junto com o outro, Paulo falou que por falta de amor, a gente não ia ter o Espírito de Deus, foi o que a Islane leu. E Jesus, antes de Paulo, falou que no fim dos tempos o amor de muitos esfriaria. Irmão, o amor de muitos esfriar não é deixar de falar línguas estranhas, por exemplo. Não é ver a igreja vazia, por exemplo. Isso não é falta de amor, não, irmão. Falta de amor, que o amor de muitos esfriaria, é você não se compadecer pelo seu próximo. É você ver alguém com necessidade, ter dinheiro no bolso e não ajudar, como a Bíblia diz, que se você for na casa de alguém que está necessitado, tiver dinheiro no bolso e falar que Deus te abençoe, a própria Bíblia fala que você está sendo anátema, amaldiçoado, porque você tem condição de ajudar um irmão. Eu vou dizer, tipo uma cesta básica, que é o que a gente mais tem em mente de ajudar. E ver o irmão passando necessidade, ver um irmão sem gás, e fala, irmão, vamos orar. A Bíblia fala que essa oração não chega ao céu. Entendeu? Então, isso é falta de amor. Nós confundimos a falta de amor com igreja vazia, com falta de glória, com falta de línguas estranhas, entendeu? Com falta de prestar atenção no culto. Isso não é falta de amor, não. A falta de amor é amor pelo próximo. E Jesus falou que no fim dos tempos o amor de muitos esfriaria. E a única profecia que a gente quer que não se cumpra na nossa vida é essa. Porque foi profecia dita por Jesus. Eu não quero que o amor se esfrie na minha vida no fim dos tempos. E eu creio que nós estamos vivendo no fim dos tempos. Amém? Glória a Deus. Irmã Raulene, abre em Isaías, capítulo 44, versículo 3. Por favor. Capítulo 44, 3. E a pastora vai abrir lá em Amós 5:4. Logo um livro difícil, Amós 5:4. A Wene vai ler Isaías 44:3 e a pastora Amós 5:4, amém? Eu tinha voltado um pouco para falar sobre o que a Islane tinha lido, mas o 2.2 vai falar que há urgente necessidade de avivamento. Então pode ler, Raulene, no 44:3, por favor. Porque derramarei águas sobre o sedento e correntes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre a tua descendência. Glória a Deus. Irmãos, o Antigo Testamento, como eu venho dizendo, ele é antes de Jesus. Os profetas do Antigo Testamento, pessoas do Antigo Testamento, às vezes nós nos confundimos. Isaías, Jeremias, Moisés, Josué, Davi, Sansão, todos esses, vocês têm que pensar, quando pensar nesses caras, vocês têm que pensar eles como muito antigamente, antes de Jesus, mas foi muito antes de Jesus. Foi antes mesmo. Agora, quando a gente fala Paulo, Pedro, João, Tiago, Barnabé, esses foram ali contemporâneos de Jesus, e até depois que Jesus foi aceso ao céu, subiu com o corpo e tudo, eles continuaram a obra do Senhor. Nós vemos em Atos dos Apóstolos, nós vemos em Romanos, Hebreus, Apocalipse, que foi o último livro registrado da Bíblia ali, com João. E em Isaías, aproximadamente 600, se eu não me engano, 600 anos antes de Cristo, foi a época que Isaías viveu, Isaías proferiu essa profecia.
uma das profecias que Joel também fez, que o Senhor, por forma com o seu Espírito, ia derramar o Espírito dele em toda a terra. Ia derramar o seu Espírito, e junto com o seu Espírito, a sua palavra que vivifica, e junto com a sua palavra que vivifica, a salvação. E a salvação ia chegar a todos os povos. Isaías, que não tinha nem noção da data que Jesus ia nascer, da data que o Espírito Santo ia ser derramado em Atos 2, ele não tinha nem noção, mas Deus usou Isaías, aproximadamente 600 anos depois, para falar a respeito do que aconteceu hoje. E o que aconteceu hoje, nessa nossa era, eu separei 3 avivamentos que não é necessariamente um movimento pentecostal, porque tem um avivamento genuíno, que não é só um avivamento de manifestação, de poder de Deus, de rodar, de falar línguas estranhas, de curar, de fazer maravilhas, mas o avivamento de arrependimento. Desde a época de Jesus, eu separei 3 aqui, que foi profecia de Isaías, que a Raine leu aí. O primeiro foi em Atos 2, porque depois que os discípulos receberam o Espírito Santo, 120 pessoas que estavam no cenáculo, receberam o Espírito Santo e falaram em outras línguas, a primeira pregação de Pedro, a Bíblia fala que ele ganhou 3.000 almas para Jesus. Eles foram batizados, 120 pessoas foram batizadas no cenáculo. E depois desse batismo, Pedro pregou para homens, mulheres, e essas pessoas, 3.000 pessoas aceitaram Jesus de uma lapada só, de uma vez só, 3.000 pessoas aceitou Jesus. Então, Isaías profetizou o avivamento em forma do Espírito, depois do Espírito, a palavra de Deus, e a palavra de Deus vem a salvação. E essas pessoas tiveram a salvação. O segundo mais recente foi Jonathan Edwards e John Wesley. Jonathan Edwards e John Wesley, eles foram do século 19 para 20. Nós estamos no 21. Eles foram de 19 para 20. Jonathan Edwards e John Wesley foram 2 homens que foram homens que fizeram o avivamento de forma itinerante. O que é uma forma itinerante? A história de John Wesley, principalmente, vai falar que ele era o pregador do casaco, da chaleira e da colher de prata, do cavalo e do livro. Ele só tinha isso. Uma chaleira, uma colher de prata, o livro, que é a Bíblia, né? E o casaco e seu cavalo. E a história diz que John Wesley, ele pregou para a Inglaterra todinha. Ele andou de cavalo na Inglaterra toda, praticamente em todos os estados da Inglaterra, quase em todas as cidades da Inglaterra, e ganhou almas para Jesus assim, de uma forma inumerável, John Wesley. Ele pregava em cima do cavalo, ele pregava nas praças, sem microfone, e sem holofote, sem receber cachê, sem receber oferta, sem receber nada. Ele foi o pregador da palavra de Deus. Estima-se que ele ganhou quase 100.000 almas para Jesus na vida dele, quase 100.000 almas para Jesus. E a Bíblia. A história fala que John Wesley, ele era baixinho, como eu, sim, mas ele era branco. E ele morreu de velhice, Deus quis recolher ele de velhice, não morreu de nenhum outro tipo de doença, e foi o segundo exemplo de avivamento. O primeiro, Pedro pregou, ganhou 3.000 almas, vem mais um pouco, John Wesley pregou a vida dele inteira e ganhou aproximadamente 100.000 almas, e o último foi o meu xará, Billy Graham. A história fala que Billy Graham ele é recente, ele já é do século 21. Billy Graham, ele foi um dos maiores conferencistas e um dos criadores, né, primordiais das cruzadas. Quem já foi na cruzada aqui na sede? Alguém já foi na cruzada? Essa cruzada que a gente vai na sede, irmão, elas foram praticamente criadas pelo Billy Graham, assim, que ele foi o cara que levou as cruzadas, assim, espalhou. A cruzada de Billy Graham era juntar o máximo de pessoas possíveis no estágio, na rua, na praia, e pregar para essas pessoas e, através da pregação dele, pessoas se converter. E a diferença de Billy Graham, que foi um dos maiores avivalistas mesmo do século XXI, para os, entre aspas, avivalistas de hoje, que são os movimentos como Fogo de Palha, Billy Graham, ele pregava colocando o dedo na cara e falando para se arrepender do pecado de verdade. Ele falava. E, segundo as pregações de Billy Graham, milhares de almas aceitavam Jesus depois que ele pregava, mesmo ele falando da prostituição, mesmo ele falando do adultério, da mentira, da feitiçaria. As pessoas vinham até na frente e aceitavam Jesus de coração mesmo, ele denunciando o pecado dessas pessoas. E Billy Graham, desse século XXI,
ele foi o cara que juntou mais pessoas em uma cruzada, segundo a história. Na Coreia do Sul, acho que é Coreia do Sul, lá em Seul. É Seul, né, amor? Raoni. Coreia do Sul, lá no Seul, na maior igreja do mundo, maior igreja evangélica do mundo, fica na Coreia do Sul. A história fala que ele juntou 1.100.000 pessoas de uma vez só para fazer uma cruzada. Billy Graham. Billy Graham, ele era conselheiro, ele foi conselheiro, acho que de uns 3 presidentes. Eu só sei que foi de John Kennedy, mas não sei quem lá, não sei, John Kennedy foi o que morreu, né, com um tiro lá no carro. Ele pregou para Mary Monroe. Vocês já viram aquela mulher que fica com... Tem uns desenhos dela com a fruta na cabeça, já viram? Uma mulher branca dos Estados Unidos. Ela era o símbolo de beleza dos Estados Unidos, né? Na época lá, na década de 90, 80, 70. Ela ficava com as imagens dela mais... que o pessoal mais lembra, era com as frutas, banana, maçã, tipo um chapéu. E ele também foi o cara que pregou ele conseguiu falar com o Michael Jackson, pregar para o Michael Jackson o evangelho. Ele pregou o evangelho também para aquele cara que cantava rock, não vou cantar a música dele aqui, mas... Qual é o nome daquele que morreu com um negócio aqui, amor? Elvis Presley. Na verdade, ele morreu rejeitando bolsa de colostomia, viu? Billy também é cultura, eu fico sabendo disso. Elvis Presley morreu rejeitando bolsa de colostomia e morreu vários dias sem poder defecar, porque ele era vaidoso e morreu com fezes assim na barriga, né? Deu infecção generalizada. Amém? Quem foi que abriu Amós 5,4? Pastora. Porque assim diz o Senhor, a casa de Israel, buscai-me e vivei. Amós 5,4? Pode ler de novo, pastor, por favor? Porque assim diz o Senhor, a casa de Israel, buscai-me e vivei. Amém. Glória a Deus. A irmã Nila vai pegar água para mim. A Bíblia diz, irmã Nila, em Mateus capítulo 10, versículo 44, que aquele que dá um copo de água fria para um dos meus pequeninos, de forma alguma deixará de receber galardão no céu. Carliano receber, a irmã também vai receber, viu? Porque eu sou pequeno. Oi? A irmã foi pegar lá para minha irmã Nila. Não, mas se quiser galardão também, pode deixar aqui uns 50 copos aqui em cima. Vou deixar 50 copos aqui em cima. Se eu tivesse sem microfone, eu tinha tomado uns 50 copos aqui já. A pastora leu sobre um versículo que fala sobre o avivamento individual. Esse avivamento individual é aquele que não, já fala pelo nome, não é coletivo. É o que começa por você mesmo, fazendo a sua parte. A gente não precisa nem explanar, mas é fazendo a sua parte. Para poder Deus primeiro fazer com que a lenha que tenha em mim pegue fogo, e as lenhas que estão sem pegar fogo, que estão perto de mim, as que estão dentro de mim tem que pegar fogo para depois incendiar as outras lenhas que estão por perto. Amém? Vamos correr um pouquinho. 1.3, avivamento da igreja. O movimento da igreja. Todos nós precisamos de avivamento para não ceder às abordagens do inimigo da nossa alma, nem a nossa natureza. Nem a nossa natureza carnal. Antes de eu começar a ler aqui, o irmão João, Hebreus 3:2. Só Hebreus 3:2, por favor. Já deixa engatilhado aí. Oi? Tá sem óculos? Tá perdoado. Deixa eu ver. Irmã Vanailda. A irmã Nils. Hebreus 3:2. Deixa engatilhado aí. O avivamento da igreja. Todos nós precisamos de avivamento para não ceder às abordagens do inimigo de nossa alma, nem à nossa natureza carnal. O profeta Abacuque afirmou: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Abacuque 3:2. A busca pelo avivamento é obrigação de todo cristão que anseia se manter de pé diante do Senhor. A chama do Espírito não pode se apagar. Porém, para que essa chama não se apague, é preciso buscar o Senhor. Assim como os sacerdotes do Antigo Testamento tinham que colocar lenha nova no altar do holocausto toda manhã, também nós devemos ter uma vida diária de oração e de busca do Senhor.
Pode ler, irmã. Hebreus 3:2. Hebreus 3:2. Isso. Sendo fiel. Não, não é Hebreus, não. É Abacuque, mãe. Desculpa. Abacuque. É porque eu escrevi aqui. Nem eu consigo ver minha letra direito. Abacuque 3:2. Oi? Já leu? Não, pode ler de novo. Abacuque 3:2. Ela vai ler. É porque Abacuque fala muito com nós. Amém? 3:2. Isso. Ouve, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Isso. Irmãos, eu quero enfatizar aqui para vocês lembrar. O Carleandro tinha lido Salmos 80 e 85? 85:4, né? 85:6. O Salmo 85:6 falou sobre os descendentes de Corá pedindo o avivamento do Senhor depois que eles voltaram para Jerusalém. Já em Abacuque, onde a pastora leu, a irmã leu, o Abacuque está pedindo para Deus reavivar o povo antes do povo ir para a Babilônia. Entenda. O Corá foi depois deles ir para a Babilônia, chegaram todo quebrado, sem nada. E ele pediu para reavivar. Já em Abacuque orou ao Senhor antes da invasão. Ou seja, a invasão o circo, a Bíblia vai falar muito assim, ó, o circo em volta de Jerusalém, um cerco em volta das muralhas, era uma campanha de guerra onde os inimigos ficavam ali rodeando a muralha, né, pode ser de Israel, igual Josué fez com Jericó. Josué deu 13 voltas em volta de Jericó e o rei da Babilônia, Nabucodonosor, já tinha mandado as suas tropas rodear. Então, a invasão era inevitável, era iminente, já estava assim às portas. E Abacuque clamou ao Senhor para Deus reavivar, ou seja, para Deus fazer como, igual eu tinha dito, a mesma oração, fazer como era nos tempos antigos, que Deus sempre foi, né? Mas ele demonstrava o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, Deus ajudando Josué a derrubar as muralhas de Jericó, Deus ajudando os israelitas, através de Davi, exterminar um bocado de filisteu, Deus usando Davi também para matar Golias, Deus usando Saul antes dele ser rejeitado por Deus para fazer muitas coisas extraordinárias. A Bíblia diz que os guerreiros de Davi, chamado os 30 e os 3, que eram os melhores, os 3 eram os melhores, 3 generais, e os 30 eram os melhores 30 do exército. A Bíblia fala que teve uma época lá que eles estavam na guerra, na batalha tão forte, que quando acabou a guerra, a espada estava colada na mão deles e eles não conseguiam descolar a espada das mãos. Porque a obra do Senhor naquela época, igreja, era desse jeito. Muitas pessoas se escandalizam, pensando assim, mas Deus mandou matar. Mas era a construção de um povo escolhido, uma nação escolhida para salvar o resto das nações do mundo. Aí, voltando aqui, esse lembrete aqui, que a pastora Yanice leu, antes de invadir, o pessoal pediu. Aí nós podemos trazer uma lição para a nossa vida, uma aplicação. Nós devemos orar ao Senhor com o mesmo pedido, antes da tribulação e depois da tribulação. Por quê? Nós falhamos muito em buscar ao Senhor, vamos falar de avivamento, para ser batizado, revestido com o Espírito Santo de Deus, para Deus nos capacitar de dons ministeriais, dons espirituais, para nós fazer a obra do Senhor. Deus nos capacita, Deus nos dá o dom da cura, da libertação, discernimento de espírito, falar línguas, dom da palavra, dom de fazer a obra, dom do amor. E quando vem uma adversidade, a gente para de orar. Ora antes, Deus dá. Quando Nabucodonosor invade Jerusalém, a gente para de orar. Abacuque mostrou totalmente o contrário. Mesmo invadindo, mesmo Nabucodonosor matando um bocado de gente, Nabucodonosor pegando Daniel, pegando ali Sadraque, Mesaque, Abednego, levando para a Babilônia, Abacuque não deixou de orar. E ainda orou com esperança. Amém?
Abacuque é Antigo Testamento, viu, igreja? 2. As condições para ocorrer o avivamento. Agora, deixa eu ver quem vai ler. A irmã. Qual é o nome da irmã? A irmã Rosa? A irmã Rosa abre 2 Reis 18:3. Você vai ler o 3 e o 4, viu? 2 Reis, Antigo Testamento. 3 e 4. O pastor Vitor vai abrir 2 Reis 21:1. Amém? As condições para ocorrer o avivamento. O avivamento deve começar no coração de cada cristão, por meio de arrependimento, vida de oração e estudo da palavra. Estudo da palavra de Deus. Essas são as 3 condições básicas para haver um avivamento. Eu ainda acrescento. O autor que colocou o quê? Arrependimento, oração e estudo da palavra. Eu ainda acrescento que tem que ter jejum também e amor. Então, eu vou acrescentar arrependimento, vida de oração, estudo da palavra, jejum e amor. Porque não adianta eu ser o melhor leitor da Bíblia, quem tem tudo da Bíblia, se não tiver amor, a Bíblia fala, é como um sino que fica aí dando ding-dong e o barulho ecoando. É a mesma coisa, sem amor. E sem jejum, sem mortificar a carne, eu posso me arrepender do que for. Eu posso mentir, posso fazer o pior pecado que for, me arrepender. Se eu não tiver amor, não adianta. É a mesma coisa de a gente ofender alguém, xingar, magoar uma pessoa, se arrepender, mas não continuar amando a pessoa. É a mesma coisa. O Espírito Santo de Deus não habita. Eu tenho certeza disso. Amém? 2.1. Isso foi só o título, agora o subtítulo. Arrependimento, vocês vão já ler, viu? Arrependimento, um caminho para o avivamento. O pecado nos separa do Senhor. Por isso, ele nos instrui sobre a importância de arrependimento genuíno para continuarmos na presença de Deus. O avivamento pessoal, portanto, vem do arrependimento sincero e de admitirmos nosso pecado. Somente assim podemos ser perdoados, purificados e restaurados. Arrepender-se é sinônimo de vida. Uma vez que o arrependimento bíblico leva a uma mudança que resulta em se voltar para Deus e se render à sua boa, perfeita e agradável vontade. Irmã Rosa vai ler primeiro 2 Reis 18, 3 e 4. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Este tirou os altos e quebrou as estátuas, e deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Amém. Enquanto o Vitor procura aqui, esses versículos, a maioria dos versículos que eu estou falando aqui, alguns versículos não estão na lição, mas vocês vão surpreender e tem a ver totalmente com o contexto. Bom, você acredita que tem gente, igual eu te falei, tem igreja que considera o Novo Testamento, tem igreja que considera só o Velho. Tem igreja que fala, ou denominação, ou os teólogos que falam que o Velho Testamento caducou. Tem gente que pega e fala para a gente não usar o Velho Testamento para nada, porque fala que o Velho Testamento não é para cumprir a lei, que o Velho Testamento é só para os israelitas e que nós, os israelitas, são Oriente, o povo do Oriente. Nós somos o povo do Ocidente. Então muitas pessoas falam que o Velho Testamento é só para o povo do Oriente, que é lá no Oriente Médio, Israel, Egito, e nós do Ocidente, América do Sul, América do Norte, não devemos mais viver ou cumprir ou pegar como exemplo o Antigo Testamento. Eu já vejo ao contrário. A irmã Rosa leu um versículo aqui, uma história que eu acho uma das histórias mais extraordinárias assim, da Bíblia. Se for para falar a Bíblia, qual é a história mais extraordinária da Bíblia que você acha? Claro que a primeira é de Jesus, mas eu acho do rei Ezequias.
O rei Ezequias, igreja, nada mais é um homem que ela leu, um homem que foi elogiado pelo próprio Deus. Um homem que ele era o rei do povo de Judá, que era o povo que Deus preservou por causa da promessa que Deus fez. Primeiro ele fez a promessa a Jacó, depois ele reafirmou a promessa a Davi, e depois de Davi até Jesus, uma promessa que Deus fez. Já vou falar dessa promessa. O rei Ezequias foi o rei elogiado por Deus. Se a gente falar sobre avivamento, nós podemos falar sobre reforma. Se a gente pegar uma casa bagunçada, uma casa velha, toda detonada, com piso estragado, com forro, sem forro, com pintura toda descascada, se a gente pegar essa casa, pintar, colocar um piso novo, colocar um forro, essa casa ela fica nova de novo. Essa casa ela é reavivada. Ela é reavivada. A construção fica a coisa mais bonita do mundo. Uma casa que era feia, tipo aquele programa lá do Gugu, que eu já escrevi até cartinha para ele, viu, gente? Para poder arrumar a casa da minha mãe, nunca fui respondido, infelizmente. Mas eu escrevi carta pro Gugu para ele poder arrumar minha casa. Qual o nome daquele negócio lá? Nosso sonho, não sei o quê. Escrevi uma cartinha para ele lá, construindo sonho. Então, a casa reformada é uma coisa bonita. O rei Ezequias, que foi um rei elogiado por Deus, o rei Ezequias, quando ele virou rei, se eu não me engano, com 21 anos de idade, a Bíblia diz que o rei Ezequias ele saiu detonando tudo que era coisa ruim de Israel, de Judá. Judá sempre adorou outros deuses. Judá sempre teve ídolos. Judá sempre fez feitiçaria. Judá sempre fez coisa errada. Israel sempre fez coisa errada. E mesmo assim Deus ama. Eu não sei o que Deus tem com Israel, mas Deus ama Israel assim um tanto. E o rei Ezequias chegou, tirou altares da deusa Asterote, tirou altares do deus Baal, tirou altares do deus Moloque, quebrou tudo. Ele fez uma reforma. A Bíblia mostra o rei Ezequias como reformador, tanto da religião ali, das coisas de Judá, quanto a reforma espiritual do povo. Além dele reformar tudo, deixar o templo zerado, Israel sem pecado nenhum de idolatria, o rei Ezequias fez o quê? Ele levou o povo a orar. A Bíblia fala que ele levou o povo a jejuar, levou o povo a fazer seus sacrifícios diários, que tinha oração de nona hora, que era a oração de 3 horas. Ele fez tudo isso e Deus abriu a boca e falou: você é o cara, você é o melhor rei que tem. Eu dou nota 10 para você. Aí, levando para esse contexto, igreja, ele teve elogio de Deus e ele foi um cara extraordinário, ele foi um cara top. O irmão Vitor vai ler agora aqui, contrapartida disso aí, que vai ser em 2 Reis 21. 2 Reis 21. E Manasás tinha 12 anos quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Reziba. Pode ir até o 6. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações das nações que o Senhor desterrasse diante dos filhos de Israel. Porque tornou e edificou os altares de Ezequias, seu pai, e tinha destruídos, e levantou altares a Baal, e fez uma azira com os que fizeram a Acabe, o rei de Israel, e adorou todos os exércitos do céu, e o serviu. E edificou altares na casa do Senhor, de qual o Senhor tinha dito em Jerusalém, poreis o meu nome. E também edificou altares, todos os exércitos do céu, em ambos os altares da casa do Senhor. E até fez passar os filhos pelo fogo, e usou de ausuros e de encantamento, instituindo adivinhos e feiticeiros, fazendo muito mal aos olhos do Senhor, provocando a ira. Aleluias. Irmã Ruth, já deixa engatilhado aí, 2 Crônicas 33:10. Irmãos, vocês entenderam que eu falei que o rei Ezequias foi o rei elogiado por Deus? O rei Ezequias foi tão top que ele teve sentença de morte e ele orou para Deus. A Bíblia fala que Deus rejeita o soberbo. Deus não quer saber de soberbo, não. Um cara que se acha bambambam. Deus não quer saber. O cara, a mulher que se acha bambambam.
Senhor, eu dou o dízimo todo mês. Senhor, eu sou bom. Senhor, eu faço cesta básica. Senhor, eu não falto um culto. Deus não quer saber disso, não. A Bíblia fala que Deus rejeita o soberbo. Rejeita. Mas a Bíblia fala que o coração dele amolece com o humilde. Mas eu acho interessante que o rei Ezequias, ele foi um cara soberbo e Deus deu ouvido para ele. A pessoa, um cara se gabar para Deus das coisas boas que faz e Deus fala, gostei de você se gabar das coisas. A Bíblia fala que ele teve uma sentença de morte. Ele tinha uma úlcera na barriga, um câncer saindo para fora, e Isaías chegou nele e falou assim, você vai morrer. Coloca a sua casa em ordem, dá posse para quem você vai dar posse, escolhe o sumo sacerdote, escolhe o seu sucessor que você vai morrer. Aí a Bíblia fala que do jeito que ele estava tão debilitado, que ele só virou a cara para a parede. Tá aí um exemplo de oração, quem não quer ajoelhar. Tô brincando, tem que ajoelhar, igreja. Mas ele virou a cara para a parede e falou assim, Senhor, lembra do que eu fiz. Lembra que eu fui bom. Lembra que eu levei o povo à oração. Lembra que eu restaurei Israel todinho, Jerusalém todinha. Lembra que eu quebrei os altares do Baal todinho. Lembra, Senhor, lembra. Ele foi soberbo. Mas Deus, a Bíblia fala que Isaías falou com ele. Antes dele sair do palácio, Deus falou para Isaías, volta e fala para ele que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Aí Isaías voltou e falou, rapaz, Deus falou, acabei de falar que você vai morrer, e Deus falou que você vai ter mais 15 anos de vida, olha só que Deus bom. Olha que Deus bom. Então, o cara sabia até o dia que ia morrer, né? 15 anos depois já estava contando, deixa eu morrer. Começou 15, 14, 10, 9, 8, até que chegou no ele, esse ano que eu vou morrer. Então ele sabia, mas ele foi um rei bom, Deus ouviu a soberba dele e salvou ele. Aí o Vitor leu sobre o filho dele, Manassés. Manassés foi um rei que Deus falou que foi o pior. Ezequias foi o melhor, Manassés foi o pior. O que Manassés fez? Voltou com os altares, Astarote, Baal, Moloque, adorou as estrelas, queimou o próprio filho para o deus Moloque. Olha o que o cara fez. A Bíblia fala que ele fez altar dentro do templo e levou prostitutas para o altar, onde era sagrado. Levou prostitutas para o altar. E Deus falou assim, ó, você é o pior rei. A irmã Ruth vai ler para complementar. Segundo Crônicos 33, 10. Falou o Senhor a Manassés, ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Agora leu 12 e 13. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais, e fez-lhe oração a Deus, se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Olha só. Irmãos, falando de avivamento, irmão, não tem um dos melhores exemplos de arrependimento e avivamento do que Manassés. Irmãos, Manassés, Deus falou que ele era o pior. Ele queimou o filho dele, tudo que eu falei de horror ele fez. Ele foi cativo para a Babilônia, ficou na Babilônia cativo, preso. E a Bíblia fala que o rei Nabucodonosor colocou uma argola no nariz dele assim, ó, e a algema na sua mão, andava com ele igual cachorro. Porque o rei, a glória da guerra sempre foi pegar o rei vivo para espólio de guerra. Espólio de guerra é ter o troféu do rei. Não é à toa que Saul, já ouviu falar de Saul? O primeiro rei de Israel, da tribo de Benjamim? Não é à toa que Saul, quando viu que ia morrer, ele se matou. Espada na barriga. Pulou em cima da espada. Ele pulou em cima da espada e se matou. Porque ele estava já sabendo que a vergonha ia ser pior. Porque se pegasse ele vivo, ele ia ser espólio de guerra para os filisteus. Então, o rei Manassés, filho de Ezequias foi top. Manassés foi ruim, foi perverso. E ele virou espólio de guerra de Nabucodonosor, com a argola aqui corrente, e o Nabucodonosor dava com ele para todo canto. Aí a Bíblia diz que ele, no fundo do poço, assim, ó, no fundo do poço, ele fez essa oração que a irmã Ruth leu. Ele fez uma oração de arrependimento. Esse é o avivamento pessoal, igreja. A oração de arrependimento. O pior cara da Bíblia, praticamente, fez uma oração de arrependimento e Deus ouviu sua oração. E não só ouviu sua oração para livrar ele ali das amarras, da argola, mas fez com que ele voltasse para Jerusalém, restituiu o que ele tinha. Entendeu?
Ou seja, não importa a situação, não importa o que a pessoa fez, o tipo de pecado que a pessoa fez. Se arrepender, Deus reaviva a pessoa, que é um avivamento muito pessoal. Deu para entender? Vamos lá. Antigo Testamento, viu, igreja? Ezequias. Tem que lembrar desse rei. Esse rei foi... eu quero só fazer um ênfase aqui. Ó. A cura do rei Ezequias foi o seguinte. A Bíblia fala que ele meio que duvidou que a úlcera ia sair da barriga dele. Aí ele duvidou e falou para Isaías, qual é a prova que eu vou ter, que eu vou ser curado desse câncer? Aí Isaías falou bem assim, a prova que você quiser, Deus vai te dar. A prova que você quiser, Deus vai te dar. Aí ele ficou pensando e falou, rapaz, tá bom. Eu quero que a hora, o relógio, se adiante 7 horas para frente. Aí ele pensou, não, 7 horas é fácil. Adiantar 7 horas, o tempo sempre corre para frente. Ele falou, para provar que Deus vai me curar, eu quero que Deus volte a hora 7 horas para trás. Aí Isaías falou, amém. A hora vai voltar 7 horas. E o sol voltou 7 horas. A Bíblia fala que o sol voltou 7 horas nas suas horas. Só para provar que Deus estava salvando aquele cara. E o mais incrível é que Isaías não fez uma oração do milagre. Isaías não passou a noite orando e jejuando para ele ser curado. A Bíblia fala que simplesmente Isaías pegou uma planta, passou ali na ferida dele, no câncer, e ele foi curado. E aí está um exemplo de que Deus ele também está na medicina. Deus ele não vai curar somente com um milagre extraordinário. Me perdoa pelo somente. Mas Deus também ele cura pela medicina. A sogra de Pedro foi curada pela oração de Jesus. Mas hoje a gente sabe que uma febre também sai com analgésico, não é isso? Então, se o Senhor constituiu médicos para passar um remédio para você e você ser curado por esse remédio, é de Deus também, igreja. Amém? Agora, vamos lá para o 2.2. Não, 2.2 foi o que eu li. É o 2.3. Avivamento pela palavra. Deus é o maior interessado em trazer avivamento para os nossos dias. Entretanto, devemos obedecer a sua palavra. A sua palavra nos esclarece sobre a vontade de Deus e a necessidade de quebrantamento, confissão e contrição. Não é possível haver avivamento espiritual sem observar os parâmetros da palavra de Deus, que nos ordena sede fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. Ninguém esfria na fé rapidamente. É uma ação gradativa na qual vai se perdendo, entre outras coisas, o amor pelas Escrituras. Irmãos, eu vou falar um negócio para vocês. Eu já leio a Bíblia, assim, de ler assim 8 horas por dia. De gostar de ler. Na verdade, eu aprendi a ler assim, bacana mesmo, foi na Bíblia. Porque quando eu comecei a ler a Bíblia, eu acho que eu estava na 7ª série. E eu nunca gostei de português. Moço, era ruim para mim. A professora falava, lê um parágrafo aí, Billy. Eu fugia da escola, eu pulava um muro lá e vinha para casa, mas não li um parágrafo de um texto, porque eu gaguejava, não sabia nada. Então eu tive mais assim uma facilidade de ler na Bíblia. Porque a Bíblia tem palavras difíceis. E se você aprender no extremo assim, nas palavras difíceis, para mim foi bom. Não sei para outras pessoas, mas para mim foi bom. E o autor que está dizendo que o avivamento pela palavra, a gente não precisa nem explanar muito. Ela é a Bíblia, igreja. Ela é a Bíblia. Por quê? A fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. E toda vez que você ouvir a palavra de Deus, pode ser o mesmo versículo 300 vezes. Toda vez esse versículo vai falar com você de alguma maneira. Todas as vezes vai falar com você de alguma maneira. Então, não basta você só passar uma vez e ler. Você tem que ler e ler de novo. E quem não sabe ler, irmão, pode ouvir a palavra do Senhor através no YouTube tem. O Cid Moreira falando a Bíblia. Tem alguns aplicativo de Bíblia, que dá para ouvir também. Eu ouço muito. E eu, particularmente, eu vou confessar que eu estou meio, assim, lendo pouco a Bíblia, sabe? Eu fico mais ouvindo. Eu coloco o fone de ouvido no meu serviço e ouço o que eu já li. E quando eu ouço, vai vindo à mente o que eu já li
e Deus vai me trazendo revelação no que eu já li. E a palavra do Senhor, ela vai dar uma vida para a igreja tão grande que eu vou voltar no contexto de Isaías. O que curou Isaías foi a palavra do Senhor. O que curou Isaías não, Ezequias. Isaías não orou, Isaías não profetizou que ele ia ser curado. Isaías usou a palavra do Senhor para falar que ele ia ser curado. E Ezequias foi curado pela palavra do Senhor. Amém? Meu irmão, é difícil ler a Bíblia. É muito difícil ler a Bíblia, vou falar para você. Quando eu comecei a ler a Bíblia, que eu cheguei ali em Números ou em Crônicas, meus irmãos, primeira vez assim, meu Deus, para questão de nome. É porque em Crônicas e em Números, eles falam assim, ó, Davi foi pai de Salomão, Salomão foi pai de não sei quem foi pai de não sei quem, que gerou não sei quem lá. Aí tem uns nomes difíceis. Malaléu foi pai de não sei quem, foi pai de não sei quem, que gerou não sei quem. E não sei quem gerou... Irmãos, isso é chato. Mas a própria Bíblia fala para a gente não estudar muito genealogia. A gente se atentar mais em outros textos. A própria Bíblia fala no Novo Testamento para a gente deixar de lado, às vezes, a genealogia e ler mais outros textos, que mais edificantes. Porque a genealogia vai ser mais para um estudo profundo, para você saber sobre algum tema específico que você quer levar em conta. Quer ver um exemplo de genealogia que faz sentido na vida do crente para estudar? Mateus capítulo 1 fala sobre a genealogia de Jesus. A genealogia de Jesus em Mateus 1 começa de Abraão, desce até chegar em Jesus. Abraão foi pai de Jacó, Jacó foi pai de... Abraão foi pai de Jacó, Jacó foi pai de Isaac. Abraão foi pai de Isaac, Isaac foi pai de Jacó, Jacó foi pai de Esaú. Não, Jacó foi pai de 12 pessoas, né? Das tribos dos 12 ali. E vai vindo até chegar em Jesus. A genealogia lá em Lucas, que também fala de Jesus, começa de baixo para cima até chegar em Adão. Aí fala assim, ó. Começa em José. O pai de José foi fulano, o pai do pai de José foi não sei quem, o pai de não sei quem foi não sei quem. Tá vendo que não dá para lembrar? Mas chega até em Adão. Ou seja, a genealogia de Jesus, em Mateus, ela vem da linhagem de um dos filhos de Davi. Ela chega em Davi ali, ela imagina uma pirâmide, assim, ó, genealogia de Lucas e de Mateus, assim, ó. Lucas sobe para cá e Mateus sobe para cá. Quando chega em Davi, a genealogia mostra que Davi teve 2 filhos. E esses 2 filhos foi uma genealogia de Lucas e outra genealogia que chegou em Mateus. Vocês vão entender. A genealogia de Mateus mostra Jesus sendo filho através de José, o pai de Jesus na terra. A genealogia de Lucas mostra Jesus chegando em Maria e ele sendo o filho de Maria através da genealogia da tribo de Judá, porque a palavra do Senhor fala que Jesus ia vir da tribo de Judá, ou seja, a tribo de Judá gerou a genealogia até José e a outra genealogia até Maria, mãe de Jesus. Jesus ele teve a sua genealogia tanto como filho adotivo para a tribo de Judá, que ele era filho adotivo de José, e tanto para o filho de sangue que era de Maria. Olha só que coisa linda, a Bíblia não tem contradição. Ele era filho de Maria no sangue e filho de José na adoção. Representando, filho de Maria é o povo de Judá, é o povo do sangue puro mesmo ali. E nós somos praticamente, o resto do mundo é da descendência de José, que nós somos filhos adotivos do Senhor. E Deus nos aceitou assim. É chato, mas dá para entender. 3.3, agora é o 3. Estamos acabando já, igreja, já vai ser rápido. Geralmente eu não sou rápido. Quem não leu ainda, deixa eu ver. O irmão, eu esqueci o nome. Joênio? Rapaz. Mateus 22, 29, já deixa aí. E a irmã Ilza. Lembro da irmã Ilza. Eu lembro dela aqui. Irmã Ilza, Romanos 10, 17. Já deixa aí, que eu vou ler aqui o 3. O resultado do avivamento.
Para... Oi? Irmão Ronaldo não leu não, né? Mas vai ter oportunidade. Tem. Os resultados do avivamento. 3. Para encerrar o trimestre, vamos ressaltar 3 resultados do autêntico avivamento. São evidências que o povo de Deus precisa desejar nestes dias tão desafiadores e repletos de distrações irrelevantes para o contexto eclesiástico. Quando a busca desenfreada por novidades tem tomado o lugar do imprescindível exercício espiritual da reflexão e do discernimento que o Espírito Santo nos ilumine e conceda ao longo deste estudo. Eu estou lendo meio esquisito, mas vou ler de novo para vocês entenderem. Para encerrar o trimestre, vamos ressaltar 3 resultados do autêntico avivamento. São evidências que o povo de Deus precisa desejar nesses dias tão desafiadores e repletos de distrações irrelevantes para o contexto eclesiástico, quando a busca desenfreada por movimentos tem tomado o lugar do imprescindível exercício espiritual da reflexão e do discernimento. Que o Espírito Santo nos ilumine e conduza ao longo deste estudo. Irmãos, o avivamento da Rua Azusa, que foi lido nas lições passadas, ele fala de... Eu acho que foi até eu que passei essa lição. Fala sobre um povo lá em Nova York, numa rua chamada Azusa, que começou a orar, e de repente o poder do Espírito Santo tomou essas pessoas, as pessoas eram batizadas, confessavam os seus pecados, e foi juntando pessoa, aí a história fala que saiu pessoa até do Brasil para os Estados Unidos, porque esse avivamento da Rua Azusa foi há um tempão, não foi só um dia. E os repórteres que chegavam lá, quando começava a instalar as câmeras, caía de joelho chorando, pedindo perdão pelos pecados, aceitava Jesus. A cidade era tomada, veio o povo da Rússia, veio o povo da Coreia, veio o povo do mundo todinho quando ficou sabendo desse avivamento. Pela história, essa história não é bíblica, viu, igreja? É um avivamento do século passado. Pela história, esse avivamento foi um avivamento genuíno, um avivamento de verdade. Mas tem outros contextos aí que vai mostrar uns avivamentos falsos, uns falsos avivamentos. Para vocês terem ideia, tem igreja aí, tem denominação que simula a presença de Deus, com vibração no banco. Eu já vi um documentário mais ou menos no YouTube mostrando. Vibração nos bancos particulares, tipo assim, para a pessoa, quando o ministrante estiver falando alguma palavra que tem uma frase de efeito, o banco que a pessoa tiver vibra. Não é todas as poltronas que vibram, o banco vibra. Eles colocam um clima diferente, assim, até um tipo de fumaça, tipo assim, um tipo de odor. O relógio avisando que eu tenho que acabar. Um tipo de odor para poder a pessoa meio que ficar num transe, sabe? Ou seja, existe alucinógeno, né? As drogas que a gente conhece, que é maconha, cocaína. E também existem umas que a gente não conhece tanto, que eles infiltram. O intuito desses homens com uma índole é simplesmente pelo dinheiro, porque Paulo falou que no fim dos tempos, homens ia ter igrejas ou pregar o evangelho por torpe ganância, pela ganância ao dinheiro. E é o que vemos hoje. Nós vemos hoje, sim, algumas igrejas que aparentemente está fria espiritualmente, e os pastores, infelizmente, começam a trazer alguns atributos, chama de movimento, e esse movimento fica ali como uma coisa totalmente antibíblica, totalmente fora do contexto da igreja, da liturgia da igreja, e faz com que essas igrejas até enchem. Tem igreja aí que tem uns movimentos muito esquisitos. Tem igreja que tem uns movimentos pentecostais que você fala, rapaz, isso é coisa de Deus. Eu fico vendo uns vídeos assim, meu irmão, que o pessoal imitando cavalo, o pessoal dando murro nos outros. Eu vi um vídeo de uma mulher pegando um cara assim, ó, e rodando ele em cima da cabeça dela assim. Eu falei, meu Deus, que coisa é essa? Então a gente tem que ter cuidado com esses movimentos, amém? Acho que já acabou, né? Quem foi que eu pedi para o irmão abrir Mateus 22, 29, né? Vamos ler aqui para acabar. E quem for outra pessoa que eu pedi? A irmã Ilza, Romanos 10, 17, fica engateado. O irmão pode ler Mateus 22, 29. Bom que as crianças ouvem.
Jesus respondeu: o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. Glória a Deus. Irmã Ilza, Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Amém. Irmãos, vou finalizar já. O que o irmão, que eu esqueci o nome dele, falou, o texto que ele falou é Jesus dando a resposta para os saduceus. Os saduceus eram uns caras religiosos que enquadrou Jesus e falou para Jesus assim: Jesus, uma mulher é casada com um homem, o marido morre, ela casa com o irmão dela, certo? Certo. Porque a lei mandava casar com o irmão para continuar a descendência. Aí o segundo irmão morre. Aí ela casa com outro irmão, o terceiro irmão morre. Aí ela casa com 7 irmãos da mesma família. No dia da ressurreição, Jesus, qual dos 7 vai ser marido dela? Mas se você vai falar, moço, deixa de discussão, vamos para casa. Deixa de conversa. Mas Jesus, na resposta, é o dono da sabedoria, ele fala assim, ó, no fim dos tempos, na ressurreição, eles serão como anjos. Todos serão como anjos. Não casarão e não dará em casamento. É uma palavra... É assim, eles todos vão ser assexuados. Não vão ter mais o desejo, o libido, não vão ter mais. A glória do Senhor vai ser tão grande na nossa vida que nós não vamos precisar mais disso. Não vai ter necessidade. Então, a Bíblia fala, ele fala isso. E o contexto fala que o irmão leu. E Jesus fala, vocês erram em não conhecer as Escrituras, a Bíblia, e nem o poder de Deus. Vocês erram. Irmãos, o avivamento é isso. Conhecer a Bíblia e conhecer a palavra de Deus. E como é que a gente conhece a Bíblia? Conhecer a Bíblia e conhecer o poder de Deus. Como que conhece a Bíblia? Lendo a Bíblia. E como que conhece o poder de Deus? Ouvindo a Bíblia, que é o que a irmã Isa leu. Tendo fé, que a fé vem pelo ouvir. Amém? Chegou meu tempo. Eu agradeço a oportunidade, irmãos. Tá na hora, né? Tá? Agradeço a oportunidade de dar essa última lição nesse semestre. Espero que os irmãos tenham aprendido alguma coisa. Se os irmãos saírem mais confusos que isso, aí vocês me procuram, que eu falo para vocês lerem um texto específico. Porque às vezes assim, nós aprendemos uma coisa, mas a gente fica mais confuso, né? Mas o irmão falou que a soberba, Deus existe a soberba, e está falando aí que Deus ouviu a oração do soberbo. Deus, ele faz o que ele quiser, irmão. É Deus. Amém? E eu vou passar para o irmão Vitor dar o término. Salve os irmãos na paz do Senhor. Quem aprendeu diz amém. Nós aprendemos, né, que o verdadeiro avivamento, ele vem do amor. Não adianta nós pular, não adianta sapatear, não adianta nós ter título, não adianta nós ter a melhor carteirinha. Podemos congregar no melhor congregação. Podemos ter, né, a melhor igreja, mas se não tiver um amor um para com os outros, nada disso adianta. Amém? Vamos colocar sobre os pés. Louvado seja o nome do Senhor. Leu a conclusão? Amém. Vamos só repassar aqui a conclusão. Só a conclusão, que disse assim: que o Espírito Santo continua operando em cada coração e anseio por busca mais de Deus, que cada discípulo de Cristo respondam positivamente ao agir do Espírito. E o Senhor alcança o coração, fazendo com que abundância em amor para edificação da igreja, glória a Deus. Romanos 12, 11 e Filipenses 1, versículo 9. Que o Espírito Santo continue operando em vossos corações, né? E que o amor de Deus, que nós podemos ansiar, buscar este amor de Deus. Amém? O pastor chegou, vou devolver ao pastor, ele vai fazer encerramento. Amém? Só os irmãos com a paz do Senhor? Está feliz com Deus? Diga amém. Pode se assentar, vamos ouvir as crianças para a gente encerrarmos. Está com as crianças?